Os cristãos acreditam que Deus se revelou por meio de um livro. Um livro muito antigo e muitas vezes difícil de compreender. Será que podemos confiar neste livro? A Bíblia é ou não é a palavra de Deus? O que significa dizer que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo? Estas e outras questões importantes serão debatidas a partir de agora aqui no Teolosofando. Portanto, aperte os cintos e nos acompanhe nessa nova jornada. Graça e paz, povo de Deus! Estamos iniciando hoje uma nova série de estudos, a Bíblia que eu leio. Na teologia sistemática, a área que se ocupa de estudar a Bíblia como livro sagrado é a bibliologia, o estudo da Bíblia. E eu gostaria de iniciar esta aula provocando você. Você já leu a sua Bíblia hoje? Pois é, para o cristão, é fundamental, é importante, é salutar que ele estude, que ele leia, que ele examine a sua Bíblia diariamente. O apóstolo Paulo, ao escrever sua segunda epístola ao seu jovem discípulo Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, ele diz, aconselhando o jovem, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Tem dois verbos aqui nesse texto que são importantes para a nossa análise. O primeiro, aprovado, no grego, dokmos, e tem o sentido de um teste de veracidade. Testar a fim de provar sua legitimidade. Pois bem, o cristão deve apresentar-se a Deus de forma legítima. Mas o segundo verbo é ortotomouta, que tem o significado de cortar reto. Paulo era um exímio fabricante de tendas e ele sabia como manusear a sua ferramenta a fim de cortar reto o pano do animal, o tecido que ele estava usando para a construção da sua tenda. Por isso ele usa o verbo ortotomouta, cortar reto, aquele que manuseia bem a sua ferramenta, o seu instrumento. Ele orienta o seu discípulo a manusear a palavra de Deus com excelência. E o cristão deve apresentar-se a Deus de forma legítima, como também manusear bem a palavra da verdade. E é isto que vamos estudar a partir de agora, a fim que o nosso teste seja legítimo, como também possamos manusear a palavra de Deus com excelência. Tome então o seu material de apoio, o seu material de estudo e vamos juntos trilhar o caminho do conhecimento. Anote os objetivos para esta aula. Anote os objetivos para essa aula. E o primeiro é compreender o significado do termo Bíblia. Está na sua tela. Compreender o significado do termo Bíblia. O segundo objetivo é analisar a Bíblia como um livro canônico. Aqui faremos um panorama da canonização. Posteriormente, teremos uma aula que trabalharemos a historicidade da canonização. Mas, por enquanto, faremos um panorama, um voo superficial sobre este tema. E o terceiro objetivo e o foco desta aula é entender o que significa dizer que a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo. Anotou aí os nossos objetivos? Volte, se for necessário, anote os nossos objetivos, pois eles são os nossos norteadores. Afinal de contas, o que significa o termo Bíblia? Qual é a definição etimológica
da palavra Bíblia. O termo Bíblia, em português, deriva-se do vocábulo grego biblion, que significa rolo ou livros. Portanto, Bíblia, no português, vai derivar desse termo grego, que tem o sentido de rolo ou livro. Portanto, a Bíblia é uma coleção de livros pequenos, perfeitamente harmônicos entre si. Tá bom? Então, o termo Bíblia tem origem no grego biblion, que tem o sentido de rolo, que tem o sentido de livros. E quando falamos da Bíblia, estamos falando de uma coleção de livros, pois temos 66 livros à nossa disposição, que são perfeitamente harmônicos entre si. O primeiro a usar o termo Bíblia para a Bíblia Sagrada, para as Escrituras Sagradas, foi João Crisóstomo, também chamado de Boca de Ouro. Lá no início do século V, final do século IV, foi ele quem acunhou o termo Bíblia. Faremos um panorama sobre a canonização. Vamos primeiramente fazer uma definição geral, trazer uma definição geral, posteriormente uma definição teológica do termo cânon. É apenas um panorama, nós teremos uma aula específica onde estaremos trabalhando melhor o termo da canonização, sua historicidade, tá bom? Então a definição geral, acompanhe conosco. Cânon, na sua definição geral, significa vara de medir ou cana de medir. Pois é, cânon significa vara de medir, no conceito geral. Na definição teológica, por sua vez, o cânon é a nossa regra de fé e conduta, padrão de comportamento, normas. Este é o significado teológico do termo cânon. Portanto, a Bíblia para o cristão é a nossa norma, a nossa regra de fé, nosso padrão de comportamento. Nós encontramos tudo isso dentro das Escrituras Sagradas. Portanto, o cânon são livros considerados pela Igreja cristã como divinamente inspirados, que nos servem como regras de fé, que nos servem como regras de conduta, que nos servem como padrão de comportamento, como também, nós estamos trabalhando a definição teológica, como também podemos dizer que a Bíblia Sagrada nos aponta o caminho para a vida eterna. O caminho é Cristo. Ele nos conduz, ele nos leva à vida eterna, mas a Bíblia Sagrada nos aponta, nos apresenta este caminho que é Jesus Cristo. Vale a pena dizer a vocês que a igreja ela não outorgou autoridade à Bíblia, tá bom? A igreja ela reconheceu, ela não conferiu autoridade ao cânon sagrado, ela apenas reconheceu sua autenticidade, ela reconheceu sua inspiração, ela reconheceu sua autoridade. Para a igreja, o mesmo Deus que inspirou os hagiógrafos, que inspirou aqueles que escreveram um texto sagrado, que produziram um texto, também guiou os líderes da igreja neste ato de reconhecimento, no reconhecimento do cânon, ok? Então a igreja ela não outorga autoridade às escrituras, a igreja apenas reconhece a sua autoridade. Posteriormente estaremos estudando um pouquinho melhor, um pouquinho mais detalhado a historicidade do cânon bíblico. O apóstolo Paulo, também ao escrever a Timóteo, agora no capítulo 3, versículo 16, ele diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda
boa obra. O apóstolo Paulo está reconhecendo que as Escrituras é divinamente inspirada e toda ela é proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir, para instruir em justiça o homem e a mulher que deseja ser perfeitos e perfeitamente instruídos na sua boa obra, na obra de Cristo. Pedro, também ao escrever sobre o assunto, na sua segunda Epístola Universal, capítulo 2, versículo 20 e 21, e eu convido você a nos acompanhar nesse texto, ele diz, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, nos dois textos, nós temos aqui os apóstolos, tanto Paulo quanto Pedro, reconhecendo que a Escritura, que a profecia escrita, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E o que significa dizer que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo? Nós traremos a partir de agora, então, a definição, uma definição geral, uma definição etimológica da origem da palavra e, posteriormente, uma definição teológica para que possamos compreender o significado do termo inspiração e qual a sua aplicação para o crente nos dias de hoje. Acompanhe conosco a definição geral. Na definição geral, inspiração significa soprar para dentro, introduzir ar nos pulmões. Portanto, no processo da escrita do texto sagrado, os hagiógrafos, os autores originais, foram inspirados, foram conduzidos pelo Espírito Santo a escreverem esse texto que temos à nossa disposição, as Escrituras Sagradas. E qual é a definição etimológica, a origem da palavra? Acompanhe comigo no quadro a seguir. A palavra inspiração vem de dois vocábulos gregos, theo, Deus, e pneustos, que significa sopro. Literalmente significa aquilo que é dado pelo sopro de Deus. Nesse sentido, a Bíblia é um livro divino. O dicionário bíblico Wycliffe traz a seguinte definição. Acompanhe e anote. O adjetivo grego theopneustos tem apenas um sentido passivo, afirmando que as Escrituras foram exaladas por Deus, de forma que elas são a sua palavra e oráculo. Portanto, as Escrituras são aquilo que Deus Espírito Santo, que o Deus Espírito Santo diz, conforme a referência de Hebreus 3:7. A inspiração é o milagre da revelação redentora e divina de Deus. Portanto, nós já compreendemos que se a palavra de Deus, e ela é inspirada pelo Espírito Santo, logo ela é de origem divina. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, a palavra inspirada, theopneustos, soprar para dentro a fim de, inspirada pelo Espírito Santo. E por último, a sua definição teológica. E nós convidamos Claudionor Ferreira de Andrade para contribuir conosco nessa compreensão. Ele diz, na sua teologia sistemática, a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores sagrados
que os levou a produzir de maneira inerrante, infalível, única e sobrenatural a palavra de Deus na sua teologia sistemática. Também convidamos Walter Brunelli, que diz que a inspiração é o ato de respirar o sopro de Deus. A inspiração é dos escritores, não de Deus. Deus é o agente ativo, aquele que sopra, e o escritor sagrado, o agente passivo, aquele que respira este sopro. Em outras palavras, Deus conduziu através do Espírito Santo os escritores sagrados a registrar o texto bíblico que chegou até nós por meio da preservação do Espírito Santo de Deus. Portanto, a Bíblia é um livro inspirado por Deus, portanto, sua origem é divina e ela nos traz consolo para a nossa alma, ela nos traz correção para os nossos erros e apontam o caminho para a vida eterna. O apóstolo João, dentro desse processo de inspiração, no seu capítulo 1, versículo 1 de Apocalipse, ele diz revelação de Jesus Cristo. Ele introduz o texto assim, dizendo revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou seu servo João. Então João está reconhecendo que neste ato de produzir o texto sagrado, ele está recebendo uma revelação, um sopro divino para a produção do livro de Apocalipse, para escrever o livro de Apocalipse. Talvez o livro na Bíblia que mais encontramos esse termo, e veio a mim a palavra do Senhor, seja o texto de Ezequiel. Por vezes, nós vemos os profetas no Antigo Testamento dizendo, e veio a mim a palavra do Senhor. E disse ao profeta, Deus se revela ao profeta. Nós veremos agora algumas teorias sobre a inspiração das Escrituras Sagradas. E a primeira teoria é a teoria da inspiração natural, ou teoria humana, intuição natural. Para os que defendem esta teoria, eles entendem que a Bíblia foi composta por homens de notáveis dotes intelectuais, gênios humanos. Nesse sentido, não haveria uma atuação direta do Espírito Santo, mas apenas uma interferência, uma influência indireta. Ou seja, os autores sagrados, na fala de Miller Erickson, os autores sagrados foram apenas gênios religiosos. Para os criadores dessa teoria, a Bíblia não passa de mera produção humana. Nós vemos muito essa teoria sendo propagada nos meios religiosos, e os ateus se valem desta teoria também para negar a inspiração das Escrituras Sagradas. A segunda teoria é a inspiração divina comum, ou seja, iluminação. Seus expositores vão defender que a Bíblia, que a inspiração bíblica é idêntica à iluminação aí recebida pelos cristãos na atualidade. Quando o cristão ora, lê a Bíblia, o Eterno lhe esclarece algum texto. Ou seja, são uma espécie de elevação das percepções religiosas. Terceiro é o ditado verbal. Essa teoria defende que o texto bíblico foi ditado para os escritores, numa espécie de hipnose, tá? Ditado porque cada palavra foi ditada. E verbal porque cada palavra é a palavra exata que Deus queria ver empregada
naquele momento para expressar sua mensagem. Contribuindo sobre isso, Walter Brunelli também, na sua Teologia Sistemática, ele diz que o escritor é um agente passivo para esta teoria. O escritor é um agente passivo, enquanto o Espírito Santo, como ser ativo da inspiração, usa as mãos do escritor para escrever palavra por palavra, isso mesmo, sílaba por sílaba, sem que o escritor tenha qualquer participação na obra. Em outras palavras, os autores eram apenas uma caneta nas mãos de Deus. E temos também a teoria plenária e verbal. É a teoria defendida pela teologia ortodoxa. E ela diz que a inspiração verbal e plenária da Bíblia é a doutrina que assegura ser a Bíblia em sua totalidade produto da inspiração divina. Plenária, porque tem o sentido de totalidade. Sem qualquer exceção, foram igualmente inspirados os autores sagrados. E verbal, porque o Espírito Santo guiou estes autores, não somente quanto à ideia, mas também quanto às palavras dos mistérios e concertos de Deus. Portanto, esta teoria, a teoria verbal e plenária, é a teoria que as igrejas ortodoxas, as igrejas que defendem a ortodoxia, a doutrina verdadeira, compreende. A Bíblia Sagrada, em sua totalidade, foi inspirada pelo Espírito Santo. Esta inspiração se deu no processo que os autores foram guiados pelo Espírito Santo, tá bom? Eles não perderam sua consciência, eles não foram arrebatados dos seus sentidos, eles escreveram guiados e supervisionados pelo Espírito Santo de Deus no ato de escrever, de produzir o texto que nós temos à nossa disposição, que é a Bíblia Sagrada. E eu digo à nossa disposição, porque a qualquer momento nós podemos alcançar, nós podemos ler a Bíblia, nós podemos ter acesso à palavra de Deus. Quem sabe precisamos abraçar a ideia do salmista quando ele diz: ó, como eu amo a tua lei, ela é minha meditação em todo dia. Para o salmista, a palavra de Deus era tão importante que ele meditava nela todo dia. E todo dia ele meditava na palavra de Deus. Afim, a Bíblia também nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vale a pena dizer a vocês, ainda dentro dessa perspectiva da teoria plenária e verbal da inspiração das Sagradas Escrituras, que as características literárias de cada autor foram preservadas, tá bom? Foram preservadas. Por isso nós temos um livro que é composto de uma coleção de livros que são harmônicos entre si, mas que foram produzidos num tempo de 1500 anos, 40 autores diferentes, mas que se dialogam entre si. E todos os textos, todo o livro tem uma única verdade central. Se inicialmente observamos que a Bíblia é de caráter divino, uma vez que ela foi inspirada pelo Espírito Santo, foi inspirada por Deus por meio do Espírito Santo, agora compreendemos que ela foi escrita por homens, tá bom? Que por sua vez tiveram suas características literárias preservadas durante esse processo. Para que possamos compreender isso, eu lhes convido
a leitura de Lucas, capítulo 1, versículo 1 a 3. Tome aí a sua Bíblia e nos acompanhe nessa leitura. Lucas, ao introduzir o seu texto no evangelho que leva o seu nome, ele diz: tendo, pois, muito empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros das palavras, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que jaz estais informado. Se anteriormente, citando o apóstolo João, nós temos uma revelação de Jesus Cristo, e também citando Ezequiel e os profetas, nós temos a palavra de Deus direcionado ao profeta. Aqui nós temos um autor inspirado pelo Espírito Santo que vai fazer uma pesquisa de campo, que vai pesquisar, que vai buscar informações e recolher essas informações para escrever o seu texto. É a prova de que as características literárias de cada autor foi preservada na produção desse texto. Para que possamos concluir, hoje nós aprendemos sobre o significado do termo Bíblia, que deriva dos termos gregos biblion, que tem o sentido de rolo, que tem o sentido de livros, ou seja, a Bíblia é uma coleção de pequenos livros harmoniosas entre si, que dialogam entre si. Aprendemos também sobre o processo de canonização das Escrituras, e nesse sentido vale a pena lembrar que a Igreja não elegeu os livros que seriam sagrados, mas a Bíblia reconheceu o processo natural dentro da história. E por fim, discutimos aí o significado do termo inspiração. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, e nela nós encontramos a palavra de vida eterna. Leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia, ame a palavra de Deus, tenha acesso, escolha um momento do seu dia, dentro da sua agenda, mesmo com toda esta correria do século XXI, separe um tempo a sós com Deus para ler, para examinar, para estudar a Bíblia que temos à nossa disposição. A Bíblia que eu leio. E se você tem encontrado valor naquilo que temos produzido aqui, com muito carinho, estamos iniciando o ano de 2024. Esta é a nossa primeira aula. Muitos encontros virão a partir de agora, todas as quintas-feiras. E se você tem encontrado valor e não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, compartilhe este vídeo nas redes sociais, na sua igreja, na sua família, e deixe a sua contribuição lá nos nossos comentários. Ficou alguma dúvida? Deixe aí nos comentários, nós estaremos esclarecendo a vocês. Yeah.